Evite a primeira tentação de controlar os outros. Só por hoje, só por agora. Olá, Fênix, como você está? Eu espero e realmente desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica. Acima de tudo, mulher, esposa, mãe, eu sou gente. Gente que treina gente. E aqui treinamos juntas fazer os básicos bem feitos no dia a dia. Básicos são um conjunto de ações e ferramentas que, feitas na constância, no dia a dia, nos levam do caos à leveza e nos trazem leveza nos inevitáveis momentos de caos. E hoje é dia de montar o treino semanal da letra B do nosso fazer os básicos bem feitos no dia a dia. B de bons relacionamentos. Nós estamos no ciclo da postura Fênix. A postura Fênix se treina. Isso é treino. Nós estamos trabalhando esses músculos para que eles fiquem cada vez melhores e mais fortes. Nos capítulos anteriores dessa área de bons relacionamentos, nós vimos que vida leve é 1. Você no centro da sua vida. Em segundo, seu cônjuge, a pessoa que você escolheu para ser parceria de vida. Em terceiro, seus filhos que estão dependentes ainda. Mas você trabalhando para ser uma mãe e um pai desnecessário. Que esses filhos tenham plena autonomia na vida adulta. E quarto, a quarta camada são relações profissionais, familiares, amigos e o mundo. Vimos também a próxima pedra fundamental, o conceito de fazer dar certo. Chega de terceirizar resultados, é sobre ter autorresponsabilidade e isso é construído, deliberado e intencional. É sobre eu faço dar certo, eu no centro da minha vida. De que forma? Olhamos isso com um locus de controle interno. O controle está dentro de mim e quando eu sinto esse controle, o meu ser, eu percebo uma sensação de força, de poder, de expansão. Quando o locus está fora, esse locus de controle está externo a mim, eu sinto uma opressão, eu sinto literalmente dor, cansaço, o ambiente fica pesado. Por quê? Porque o controle está externo. E em bons relacionamentos, como são importantes essa noção de limites e ordens saudáveis. Isso são uma das chaves dos bons relacionamentos. Por isso que as pedras fundamentais dessa área se começa com onde está a vida leve? Com você no centro. Você fora do centro, a vida está pesada. Portanto, é necessário ter esses limites e ordens saudáveis. Mas esses limites e ordens saudáveis não é para ficar convencendo e explicando para os outros, e sim sobre nós mesmos. Esses limites são para nós termos esse conhecimento e ajustarmos. E sim, a segunda camada é cônjuge, mas eu sou solteira. Então, eu sou solteiro. Então, não existe adulto solteiro. Ponto. Com quem ou quem você se casou essa semana? Vá fazendo as mudanças de dentro para fora. Vá ajustando. E se você está em um relacionamento, que esta pessoa esteja nessa segunda camada, bem próximo do centro. E se você ainda não tem essa pessoa, deixa esse espaço aberto. Bora! Existem 3 tipos de problemas, 3 tipos de assunto. 1, os meus problemas. 2, os problemas dos outros. 3, os problemas de Deus. Se concentre apenas nos seus problemas. Aqui é sobre autoconstrução da maturidade. É sobre ter consciência do processo, consciência da vida, consciência do seu estado interno. E, sim, esse processo todo, existem muitos lutos, ciclos de lutos a serem vividos por coisas que deveriam ter sido e não foram, ou como foram e machucaram profundamente e precisam curar essas feridas, vários realinhamentos de relacionamentos e isso é feito continuamente. E sim, todo o processo tem desconfortos e você vai fazendo teste, testando muito teste, porque é cíclico em camadas, primeiro dentro, depois fora e do centro para as bordas.
A base da nossa sociedade são relacionamentos. A base dos relacionamentos é a comunicação. Como anda a comunicação? Relembrando a teoria do 7, 38, 55, só 7% é o conteúdo do que você fala. As palavras ditas, 38%, o tom de voz, a entonação, a sua intenção interna. 55% é a postura corporal, a movimentação e as expressões faciais. Ou seja, a parte emocional são 93% pelo menos. E a raiz da solução de qualquer conflito é: não leve nada para o lado pessoal. Ponto. No áudio anterior dessa área, nós juntamos mais um tijolinho. Eu fiz a minha partilha falando que eu não sou uma Mulher Maravilha. Ou melhor, sou, descobrir que sou. E sou uma Mulher Maravilha em recuperação. Portanto, eu vou ser sempre essa Mulher Maravilha em recuperação. A minha partilha de admissão dessa minha impotência perante o vício de controlar e tentar salvar o mundo. Eu falei sobre o primeiro dos 12 passos de transformação, inspirado no programa com melhores resultados de transformação do mundo. Agora, bora aprofundar? Evite a primeira tentação de controlar os outros. Só por hoje, só por agora. Hoje vamos mergulhar e aprofundar um pouco sobre o 8º passo, inventário de danos. Esse passo aqui trata sobre as relações. Relações deficientes quase sempre são causa das nossas dores. Estamos tratando o vício de controle direto e indireto, sofrido e causado, velado e óbvio. São vários tipos de controle. Eu vou repetir alguns deles. O vício de controle direto e indireto. O vício de controle, esse controle que foi sofrido, e um controle que foi causado. Um controle velado e outro controle absurdamente óbvio. Todas essas são formas de tentativa de controle. Ai, como é que tá para você, Fênix, ouvir tudo isso? Eu já falei algumas vezes e vou repetir como esse conteúdo, ele para mim, ele é profundo, transformador, e como eu tenho feito uma preparação diferente para falar desses conteúdos. E o vício é sobre relações. Essa necessidade de controle é para não sentir dor ou para não ressentir a dor. E como é desafiador olhar dessa forma pelada para o espelho, mas como é transformador esse processo. Esse passo é sobre uma relação calma e ponderada sobre as nossas relações. E para chegar nesse lugar de calma e ponderação, é preciso essa vontade, essa boa vontade. Lembra que eu já falei que só precisa da boa vontade? Por isso que é necessário aquele poder superior, porque sozinho, sozinha, eu diria que é quase impossível. Foi feito um inventário de danos. E ele é transformador. É sobre olhar com coragem o todo. E precisa de coragem, porque em vários momentos, se não todos, é sobre um reabrir feridas emocionais que elas estavam mal cicatrizadas, mas elas estavam lá debaixo do tapete, quietinhas, a gente não ficava olhando para elas para não ficar ressentindo aquelas dores. Pois é, reabrir essas feridas emocionais, como elas estão lá entre aspas quietinhas, pode parecer desnecessário, mas não é. Porque elas não estão de fato curadas. E ao fazer esse passo, percebe-se essa diminuição da dor e do vazio no peito. Primeiro, esse processo é sobre procurar, olhar e tratar os danos sofridos na infância. E sim, há de se olhar para a relação com mãe, a relação com a sua mãe, a relação com o seu pai,
a relação com os demais adultos que foram importantes na sua infância, pais, professores, líderes religiosos. Fazer esse olhar corajoso. E também para as relações parentais, avós, avós, primos, primas, irmãos, irmãos, tios, tias. Quais foram esses danos, esses machucados sofridos na infância? E tem todas aquelas tentativas de controle que eu falei, direto, indireto, exposto e velado. Pois é, após essa primeira camada, vem a segunda, que é a restauração do relacionamento com Deus. Porque Deus, o poder superior, um poder superior ao nosso, é que nos dá coragem, nos dá musculatura para restaurar todos esses relacionamentos como foram. Não é ir lá e sair resolvendo com o pai, com mãe e pôr o dedo na cara, você deveria ter sido assim ou assado. É sobre descansar em Deus. E então se relaciona. Eu gosto de escrever, como eu já falei com vocês, escrever os danos causados a si. Às vezes aparece tudo de uma vez. Às vezes esses danos eles vão aparecendo picado. Sempre que você perceber sentir esse dano, escreva. Relacione os danos causados a si. Esses danos, eles foram colocados, essas feridas mal cicatrizadas, foram tentativas de sobrevivência. E muitas vezes essa tentativa de controle é por sobrevivência e também um contra-ataque. De sentir que levou para o lado pessoal, o ataque foi pessoal, portanto eu contra-ataco. E todo esse processo, 99,9999% é inconsciente e subconsciente. Portanto, perguntas norteadoras para esse passo tão desafiador de inventários de danos internos e externos. Como você se sentiu controlado na infância? Que forma que você percebeu esse vício de controle nos outros? Que tipo de controle você percebeu? Direto, indireto, sofrido, causado, controle velado ou um controle óbvio? O que é que você, enquanto criança, deu conta de fazer para sobreviver? Quais danos o vício de controle trouxe para você? E depois, na fase adulta, o que você tem repetido que tem te causado danos? E quais danos essa necessidade de controle te causou? E te causa? E causam nas relações. Causou no passado, te causa no presente e causam nas suas relações no presente. Esse passo do inventário é um exame acurado e real de como a nossa vida foi afetada e como nós afetamos. Nas instâncias do CEM, Corpo, Emoções e Mente, portanto, de que forma você foi afetado fisicamente, mentalmente e emocionalmente. E de que forma esse vício no controle afeta os outros e a você mesmo, fisicamente, mentalmente e emocionalmente. Aqui é sobre uma reconstrução. Primeiro se olha e vai tratando. O que eu preciso fazer para tratar essas feridas? Para então se criar vínculos saudáveis. É um processo de individuação, eu retirar as máscaras de quem eu não sou e ir descobrindo quem eu sou. E esse processo ele não é um pirim-pim-pim, quisera eu que fosse. Mas como eu desejo para você, Fênix, que esse processo seja muito mais rápido e mais leve do que foi para mim. É sobre você no centro da sua vida. Você ser, decidir e escolher ser a única pessoa que você pode ser. Você. Seja você. Tire o que você acha que deveria ser. O que você acha que deveria fazer, parecer, para ter reconhecimento. O que você acha que deveria fazer,
ou ter para ser aceita, para ser aceito. Tirar o que você acha que deveria ter ou fazer para ser validada, para ser validado. É um processo, é uma jornada, sem pressa nos resultados e sem pausa nas ações mínimas, com foco no próximo passo possível. Transforme seus relacionamentos com a sua transformação, cuidando e sustentando a postura fênix. Percebe como esses 12 passos de transformação estão completamente concatenados com todo o processo que nós temos feito até aqui? E sim, é desafiador em vários momentos. Existem resistências e desconfortos, porque fazer todo esse processo, colocar as funções em ordem tardiamente, é mais dolorido e desafiador, mas vale muito o resultado, porque o resultado é a vida leve. Se relacionar com leveza e sabedoria com a vida é um treino. Começa e continue abrindo mão de ter razão, porque leveza é muito melhor. Bora pro treino? Faça as anotações no seu Commonplace Book. Qual desses temas, assuntos, o que e como isso reverberou em você? É uma palavra? É algo para você pesquisar mais? Preencha e leia a sua Roda Mais Leve 360, o que é que ela tem te dito nessa área de bons relacionamentos. E o hábito angular dessa área, como foi essa semana? Mantenha o olho no radar da Vida Mais Leve 360. Como é que foi a tração da roda traseira essa semana? As ações nessa área, como é que foram? Levando tudo isso em consideração, qual é a direção da sua roda dianteira? Ou seja, quais serão as ações nessa área específica para a próxima semana? Se mantenha no eixo central da sua vida, sustente o seu lugar compassivamente, mantendo a paciência com você e com os outros. E aí, quem é que quer dar mais esse passo? Com leveza, com confiança. Quem é que quer? Então faça ser mais leve e o melhor possível agora e bem. Inspira. Expira. E vem. Um grande beijo e até a próxima!